quando você está na escola, na faculdade, no trabalho, sempre tem um grupo de pessoas. Vamos tirar aqui a faculdade ou a escola, tá? Tem aqueles grupos de pessoas e você vai escolher qual grupo você vai fazer parte, né? Então, digamos, tem as nerds. Se você for se envolver com os nerds ali, aqueles que sentam lá na frente, você vai sentar na frente. Se eles se vestem de um jeito porque você quer sentir que você faz parte daquele grupo, você vai se vestir como eles. É igual os góticos, né? Se você vai fazer parte de um grupo gótico, como que você vai se vestir? Você vai se vestir como ele. E geralmente sempre tem um ali no meio do grupo, né, que já experimentou algo que às vezes o outro não experimentou. E aí é quando começa a questão das sugestões. Ah, mas você precisa fazer isso para você se encaixar aqui no grupo. E aí é quando os jovens, né, ou no seu grupo de amigos, você começa a fazer coisas para se encaixar e começa às vezes até mesmo fazer coisas que no futuro, a longo prazo, vão te fazer mal, né? Então, por isso que é tão importante quando você escolhe as suas amizades, né? Porque se você se envolve com o tipo errado de amizades, que foi no caso da Lani, né? A Lani, você estava falando que muitas vezes você foi influenciada pelas suas amigas. Fala aí um pouquinho mais sobre isso. Tanto é que quando, na adolescência, a minha mãe sempre me ensinava o que era certo, a não mentir, a não roubar e etc e tal. Só que devido a eu andar com essas meninas, né, da escola, então eu comecei a pegar um jeitinho delas. Tanto é que eu deixava de ir para a escola muitas vezes para ficar bebendo de trás da escola. Muitas das vezes eu ia, né, bêbada para a sala de aula, devido que eu era influenciada, porque elas já praticavam isso antes de eu conhecê-las. Então, quando eu comecei a me aproximar ainda mais, eu comecei a pegar um jeitinho de cada. É como se a minha identidade, como se eu tivesse esquecido de tudo que minha mãe falou e aquela identidade das pessoas que eu conheci tivesse sido estava sendo formada dentro de mim. Interessante isso que você fala, né? Porque tudo que a sua mãe ensinou, aquela identidade que você tinha, se perdeu porque você se envolveu. O meio influencia demais a pessoa, né? E a gente sempre ouve assim, de quem se envolve com algo, desenvolve naquilo. E isso é tanto pro lado bom quanto pro ruim. No caso dela, né, quanto mais você se envolveu ali com a questão das bebidas, com certeza elas começaram te oferecendo uma coisa ali que aparentemente não faziam tão mal, aí daqui a pouco você com certeza foi se envolvendo com outras coisas, né? Foi uma porta que se abriu por causa dessa influência. Até porque, assim, eu não era de faltar na escola. Eu sempre ia direitinho, sempre tirava notas boas, mas devido a eu conhecer essas pessoas, então eu comecei a faltar na escola, comecei a dar mau exemplo dentro da sala de aula. Tanto é que minha mãe, às vezes, ela era chamada, né, na escola sobre reclamações a meu respeito. Então, assim, isso foi piorando a cada dia que passava. Quanto mais eu conhecia pessoas, mais coisas ruins eram acumuladas dentro de mim. Mas eu fazia tudo ao contrário. Minha mãe me ensinava uma coisa e eu fazia tudo ao contrário. Mas dentro de mim, eu sabia que eu estava fazendo o que era errado. E às vezes, Ulane, para vocês que estão assistindo também aqui, você pensa assim, mas eu agora, as minhas amizades são do Força Jovem. Né? A maioria que está assistindo aqui faz parte do Força Jovem. Você pensa assim, não, mas olha, são todo mundo do Força Jovem. Mas até mesmo dentro do Força Jovem, dentro da igreja, você tem que escolher as suas amizades. Porque olha só, se você está sempre com aquela menina que é fofoqueira, que ela fala dos outros, ela está sempre envolvida em disse-me-disse, sempre tem um problema envolvendo o nome dela. Você vai estar com ela, as pessoas, ainda que você ainda não seja como ela, mas as pessoas já vão olhar para você e já vão imaginar que você é como ela. Já associa. Isso é interessante, Nanda, porque assim, eu cheguei na igreja criança ainda, né? E ali na EBI eu fiz uma amizade e a gente foi crescendo na igreja e foi levando essa amizade. E então era tipo assim, onde uma tava, a outra tava.
Então, as pessoas, assim, da igreja de bairro, igreja pequena, então, tipo assim, ninguém associava a Vanessa à Jéssica. E conforme a gente foi crescendo, assim, foi ficando jovem, então vem essa questão de, quer namorar e não sei o que tal. E ela começou a querer namorar, só que eu via que ela não estava preparada. E eu até tentei alertar ela um pouco, assim, mas ela fixou na cabeça dela, não, eu quero. Eu falei, então tá bom. Enfim, ela namorou, casou, não está mais na igreja, não está na presença de Deus, não está mais casada. Mas tudo por quê? Por conta de escolhas. Então, assim, mas chegou um momento da nossa amizade que eu falei assim, pera lá, o caminho, eu gosto muito dela. Ela era minha amiga desde a IBI. Falei assim, mas chegou um momento da nossa amizade que eu tive que me separar dela. Porque eu falei assim, ela não está ouvindo mais, ela já não está mais sensível à voz de Deus. Eu estou falando, eu quero considerar a melhor amiga, ela não ouve. As obreiras vinham tentar falar, ela não ouvia. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que não é porque está na igreja que é tudo uma boa amizade. A igreja está de portas abertas para todas as pessoas. Então, cabe ali eu filtrar a quem eu vou me aproximar, a quem eu vou caminhar junto. E se dado momento, eu ando com ela há tanto tempo, mas dado momento eu já percebi que ela não está querendo trilhar o caminho que é certo, eu tento ajudar. Não deu? Eu lembro até que quando aconteceu uma situação que a gente acabou se separando, o pastor chamou a gente e ele falou assim para mim, Vanessa, a Bíblia fala que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Que não é porque a pessoa ela pode ser sua amiga, que você vê que ela está se desviando, não é que você vai ficar ali insistindo. Não, tem um limite. O limite é a sua salvação. Então, chegou no limite que a sua salvação está correndo risco, você ora por ela, entrega ela para Deus, mas cuida da sua salvação.